Fala, mestres, tudo bom com vocês? Que alegria ter você comigo em mais um vídeo aqui no nosso canal da Software House Exponencial, o canal que é a casa, vamos dizer assim, o lugar onde você que é colaborador, líder, gestor, qualquer coisa, está trabalhando, está no universo da Software House, o canal da Software House Exponencial é o lugar aonde você vai se sentir à vontade aqui para a gente bater papo sobre os temas relevantes para o universo de uma software house tradicional, uma software house que está aí na labuta aí todos os dias para pagar as contas, para crescer, para fazer as coisas acontecerem dentro desse nosso mercado brasileiro, dentro dessa nossa loucura desse nosso mercado brasileiro. Principalmente agora nesse 2026, né, cara? É tanta coisa acontecendo nesse 2026. Reforma tributária começou a valer. IA chegou com tudo, tá? E o tema desse vídeo, cara, que é o processo de vendas. Por que sua software house não está vendendo como antes, cara? Por quê? Tem algumas coisas, presta atenção. Algumas não, tem muitas coisas que diretamente impactaram e vão impactar o mercado de software no ano de 2026. Já começou em janeiro ali, ó. Sabe, como uma avalanche realmente chegando dentro da software house. O que a gente tem que entender, um cenário pra gente olhar, e é um cenário que eu falo já há muito tempo, né? A gente tá numa fase onde até então, até um pouquinho atrás aqui, algum tempinho atrás, pouco tempo atrás, a gente tinha um grande processo de inércia nos processos de venda das software house, tá? Não se precisava ter grandes processos ou projetos, né, de venda, né? Eu não precisava ter uma arquitetura de venda muito bem elaborada, uma arquitetura de receita muito bem elaborada para conseguir vender uma software house. Nunca precisou, pô. Por que nunca precisou? Porque normalmente, para a maioria das software houses tradicionais, tá? Software house de RP, PDV e tudo mais, o governo era o grande vendedor dessa software house. Era o governo que determinava. O governo lançou PAF-ECF. E aí o que acontecia? Eu tinha lá a galera que estava com as impressoras matriciais, tinha que homologar com a impressora matricial, não sei o que, tal. Aí de repente veio o PAF-ECF, né? Impressora fiscal, com módulo fiscal. Aí tinha que ter a homologação do PAF. E nessas coisas, muitas empresas foram cumprindo obrigações, né, legais, e o fato delas estarem cumprindo obrigações legais colocavam elas já em posições de venda onde elas faziam pouco esforço. Eu peguei muito essa fase do PAF-ECF, né? Então, assim, as empresas não necessariamente precisavam ter um processo de venda com canal, com distribuição bem elaborado, canal de aquisição, funil, né? Cara, 2009, software house nunca tinha ouvido falar sobre funil de venda, cara. A maioria delas não tinha essa consciência sobre funil de vendas. Topo, meio, fundo, lead frio, morno e quente. Não tinha nada disso, sabe? Por quê? Você homologava, você era uma software house homologada, não era toda software house que conseguia homologar no PAF-ECF. Era difícil, era caro para uma software house mediana, pequena fazer, né? Tanto é que teve empresas que criaram um modelo de negócio em cima disso. Tipo, o cara foi lá, fez um PDV, white label, né? Homologou no PAF e aí ele revendia essa licença para que uma outra software house que não homologou pudesse usar o PDV homologado dele. Então era um modelo de negócio em cima de uma estrutura criada pelo governo. Não foi uma genialidade de uma software house. Não foi o governo que foi fazendo. E as software houses foram crescendo, foram vendendo. Depois veio o SPED, nota fiscal eletrônica, né, e tal. Agora, há pouco tempo atrás, LGPD. Né? Então, cada nova lei foi trazendo clientes mais prontos, porque os clientes precisavam disso para manter suas operações rodando. Então, o cara não conseguia emitir um cupom fiscal se não tivesse uma impressora fiscal. Para ter impressora fiscal, para funcionar, precisava de um PDV, de um software que fosse homologado no PAF, senão não conseguia registrar aquilo dali. Então, o próprio contador pegava e começava a indicar a software house e tal. Então, a software house ela foi crescendo muito em cima disso. O que aconteceu? Um tempinho depois, quando caiu o PAF-ECF, começou a cair as coisas, que entrou a NFCE, que também ajudou, porque tinha que homologar a NFCE e tal, mas ficou mais fácil, qualquer um conseguia agora homologar, não precisava mais fazer uma homologação, pagar, passar por aquilo. Basta eu pegar lá, conectar no servidor, né, conseguir emitir a nota no servidor, eu estou homologado.
Então isso daí fez com que a concorrência aumentasse, mais softwares fossem aparecendo e tudo mais. Isso faz com que a oferta no mercado aumente. Se a oferta do mercado aumenta, o preço baixa. Tá legal? Então, muitas software houses começaram a experimentar de um tempo para cá a queda no volume de vendas. Por quê? Porque agora começou a ser necessário fazer coisas que antes não eram feitas. Tá? E aí a gente começa a aparecer alguns problemas que naturalmente estavam ali embutidos e a gente achava que era o máximo que funcionava e tal, e a gente começou a ver que não funcionava. Um deles é a síndrome do sócio vendedor. O que é a síndrome do sócio vendedor? É o fundador, que muitas das vezes é o programador que fez o software também, é um cara extremamente apaixonado pelo produto, pela empresa. Ele, por conta dessa jornada onde antes, basicamente ele só tirava pedido, porque o cliente já chegava pronto, né? Ele veio nessa jornada achando que ele era muito bom. Não, quando o cliente bate na reunião comigo, eu não perco. De 10 eu ganho 9. E que o cara só não fecha comigo se for por causa do preço, porque aí ele vai para mais barato, eu não negocio o preço, que não sei o que. Só que na verdade o cliente já estava chegando pronto, o cliente já vinha indicação de contabilidade e tudo mais, ou ele já não tinha conseguido encontrar outra solução e tudo mais e tal. E aí agora, porque assim, é uma jornada, né? O processo de venda, ele é uma jornada. Então, não necessariamente o fato do dono estar fazendo a reunião quer dizer que o processo de venda está funcionando bem, porque o processo de venda ele é uma jornada. Essa jornada, ela começa, né, na parte do marketing, do conhecimento da empresa, sabe, do cara que não sabia nada sobre a empresa, conhecer a empresa, saber quem é a empresa e tal, para despertar o desejo, né, para ele fazer o que a gente chama de levantada de mão, para poder agendar uma reunião e pá. Tem todas essas etapas que acontecem dentro desse processo. Todas essas etapas. Só que antes, todas essas etapas, elas eram simplesmente ignoradas porque o cara já chegava na hora do fechamento. Entendeu? Então, isso o que acontece? Você tinha o dono, que conhece muito do produto, que a maioria das apresentações eram as apresentações técnicas, só mostrando tela e tudo mais, só que não tinha processo documentado, não tinha um time treinado, tá? Autoridade na parte de marketing e tal, não existia nada, entendeu? Então, a hora que a concorrência aumentou, que essa estrutura de funil começou a acontecer, onde a gente passa a ter que buscar o cliente, sabe, conquistar o cliente de verdade, a maioria das software houses não estava preparada para esse momento. E aí essa síndrome do sócio vendedor acabou falando mais alto. Tá? E aí, muitas software houses se apegam, tá, ao que é mais fácil, mais prático. Tá? Presta atenção. A maioria das software houses vende por indicação. Indicação não escala, cara. Relacionamento não escala, é difícil, cara. Uma hora bate no teto. Entendeu? Então a gente acaba tendo que, cara, 7 em cada 10 software houses acaba travando no processo de venda porque só trabalhava com indicação. E assim, não é falta de um produto bom. Tá? O produto é bom, o software atende, só que o processo não é replicável, ele não gera, sabe, a gente não consegue fazer com que todos os dias cheguem pessoas interessadas em comprar o software, porque não tem esse processo, sabe, esse processo não existe, esse processo é ignorado. Então a gente começa nessa jornada, e aí algumas coisas começam a acontecer nessa nova fase que me chamaram muita atenção, tá? A primeira delas foi uma, inclusive, que fez eu reformular toda a minha estrutura de vendas. Tá? O meu processo de vendas eu reformulei todo ele em 2026. 2025 foi muito bom até o último trimestre. Até setembro ali de 2025, cara, foi muito bom. Empresa indo bem, vendendo e tal. Para você ter uma ideia, eu investi no ano de 2025 em torno de R$250 mil em tráfego. Tá? O plano era investir mais. Tá? Por que a gente não investiu mais? Porque em algum momento começou a parar de funcionar. Eu estou falando aqui no investimento, né, em torno de R$20 mil por mês. Meses que a gente investiu mais, meses que a gente investiu menos. Porque o funil funcionava muito bem. A gente já tinha um funil estruturado de captação de lead, aquecimento, qualificação desse lead, reunião e fechamento. Isso daí a gente já tinha tudo bem estruturado, os canais, as iscas, tudo que funcionava muito bem. Chegou em setembro e começou a parar. Mas por que começou a parar, cara?
Aí eu tive que passar algum tempo estudando, eu tive que passar algum tempo olhando para entender o que estava acontecendo no mercado, do porquê que isso começou a parar. E muita software house não se atentou para isso. E foi onde eu começo a falar e a bater agora na tecla em 2026 com uma convicção muito forte de que tem uma coisa que eu descobri nessa jornada. Eu aqui, dentro da minha estrutura aqui, a gente atende hoje, a gente tem mais de 70 software houses dentro do nosso ecossistema, onde a gente tem um ecossistema mesmo de aceleração de software house, desde 2019 que a gente tem esse ecossistema, e nós prestávamos serviço de marketing também para essas empresas. Então nós custávamos de rede social, tráfego e tudo mais. Cara, eu acabei com isso tudo. Eu acabei com toda a parte de prestação de serviço de marketing do que a gente fazia aqui. Por quê? Porque eu entendi que não funciona. Agência de marketing para software house não funciona. E se ainda está funcionando para você, vai parar de funcionar. Escreve o que eu estou te falando. Porque o que a empresa de software precisa para esse 2026, uma agência não vai conseguir te entregar. E não é porque o cara é ruim, nada disso. É porque o modelo de negócio da agência não suporta o que uma software house precisa para essa nova fase. E se suportar, para a software house agora fica mais barato ela fazer internamente e vai fazer com tanta qualidade quanto uma agência faria. Entendeu? Por quê? Uma das coisas que eu percebi, agora quando virou 2026, a partir de 1º de janeiro de 2026, o Meta começou a cobrar imposto em cima de tráfego. Então já ficou mais caro o lead. E você deve ter percebido, se você está com uma agência aí, alguma coisa do tipo, você já deve ter percebido que da metade do ano passado para cá, começou a piorar a qualidade dos leads que as agências te entregam. Você já deve ter percebido isso. Por quê? O que aconteceu, tá? Com o advento da IA entrando forte dentro da área, de todas as áreas no digital, hoje já tem estudos que dizem que mais de 51% de tudo que é publicado na internet é feito com IA. E se é feito com IA, é feito em escala. O que uma agência fazia, demorava fazer 3 posts para você por semana, hoje um agente de IA faz um post a cada hora, 24 posts por hora para um perfil, um LinkedIn, um blog, qualquer coisa do tipo. O que isso acontece? O que trouxe isso? Isso trouxe um volume muito grande, onde as pessoas vão ser inundadas por conteúdos o tempo inteiro de IA. Então, o algoritmo das redes sociais, dos canais de busca e tudo mais, vão precisar mudar. Você vai falar para mim assim, Túlio, não, mas eu tô no Google, o Google é diferente. O Google é diferente. O problema do Google, dividindo aqui rede social e Google, tá? O problema do Google é que as pessoas estão parando de pesquisar no Google. A pesquisa no Google está diminuindo, porque com o advento da IA, as pessoas estão indo primeiro nos chats de IA antes de irem no Google. Entendeu? Então, se ela encontra a resposta no GPT, no Gemini, no Cloud, em qualquer lugar, ela nem vai no Google. Então, o Google tende a performar menos, com menos pesquisas acontecendo no Google e com um grande volume de investimento de tráfego ali, tende a ficar muito mais caro o lead. Lá dentro do Google também. Mas nas redes sociais, como tem muito mais conteúdo, o algoritmo das redes sociais teve que mudar, principalmente o Meta, né, que é o principal de todos hoje. Ele teve que mudar o algoritmo dele, então hoje o alcance das redes sociais está muito baixo, tá? Você tem que investir para conseguir ter esse alcance, e mesmo investindo, o investimento está mais caro e está competindo com muito conteúdo de IA, que tanto foi que a Meta teve que mudar o formato do seu algoritmo de entrega de anúncios. Surgiu o tal do Meta Andrômeda, que ele fala o seguinte, cara, faz o seguinte, agora já que é volume, o volume está muito grande e tudo mais, segmentar não adianta muito mais. Segmentar acaba confundindo mais o algoritmo que é gerenciado por IA do que deixar a própria IA trabalhar. Então o que o Meta Andrômeda recomenda? Uma campanha, um conjunto, 40 criativos diferentes, e deixa aberto e deixa que a gente vai buscar o público que engajar e que faz mais sentido para aquele criativo. O que acontece com isso, teoricamente não, o que está acontecendo na prática é a qualidade dos leads estão diminuindo, porque o tempo de entendimento e amadurecimento da tua campanha junto com o algoritmo de IA do Meta, ele leva mais tempo, acaba gastando uma grana, além de já estar mais caro. Então assim, pode ficar mais barato o teu lead, mas com qualidade menor.
Então, os leads qualificados, os MQLs, né, acabam sendo muito mais caros. Então, assim, ó, cara, é uma bagunça isso que está acontecendo. Talvez você estava me ouvindo falar assim, falou, Túlio, eu não estou entendendo nada dessa loucura, mas isso faz parte. Se você entra numa software house e não entende muito disso que eu estou te falando, você já está atrasado, que já era para você estar entendendo disso, porque isso faz parte da tua arquitetura de receita. Se você entende do que eu estou falando e você está vendo isso acontecer, você fala assim, caramba, e agora? E agora, cara, o modelo tem que mudar, velho. O modelo tem que mudar. Tu precisa ter uma arquitetura de receita dentro da tua empresa, porque senão a tua empresa vai passar dificuldade no processo de aquisição. Porque tudo, eu sempre falei isso, cara, no processo de marketing e vendas dentro de uma software house, a única certeza que a gente tem é que o que está funcionando vai parar de funcionar. Ah, o pessoal, não, antigamente, pô, cara, outbound, prospecção fria, funcionava muito bem. Via e-mail e tudo mais, funcionava muito bem. Parou, as pessoas começaram a saturar, entendeu? Aí não, vamos pro LinkedIn, ficar chamando as pessoas no LinkedIn. Parou, não gera o resultado, é muito esforço para pouco resultado. Entendeu? Então a gente tem etapas e fases do mercado e o mercado começou a entrar numa nova fase, tá? Começou a entrar numa nova fase. Essa nova fase é uma fase onde a presença digital em volume começa a fazer muito mais sentido do que necessariamente o processo de indicação ou o processo de compra de tráfego, tá? Então a gente passa por algumas etapas, tá? Nessa nova fase. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa, você como aí na tua software house, se você quer um passo a passo nesse processo, cara, documentar processo, colocar no papel o que já existe, como você já faz, mesmo que seja de forma informal, mas você documenta porque é a primeira parte para a gente começar a melhorar. Então, como é que funciona o teu processo de venda? Desenha esse fluxo hoje, é assim que a gente faz. A partir dali, a gente começa a melhorar isso, tá? E aí vem aonde o fundador ou a empresa, eles precisam começar a se posicionar em alguma determinada área do teu segmento, para que o processo agora, tá? O que a gente vai viver na próxima etapa, isso é tema até para um próximo vídeo, as software houses que vão melhor vender e crescer nessa nova fase, na minha visão, tá? Isso é a minha opinião, um pouquinho de futurologia aqui do Túlio, tá? São as software houses que tem dois pontos muito fortes, tá? Dois pontos muito fortes. Eu posso estar errado? Eu posso estar completamente errado, mas eu estou indo nesse caminho, tá? E o primeiro trimestre aqui da nossa empresa já foi muito bom em 2026. O último trimestre de 25 foi muito ruim e o primeiro trimestre de 26 foi muito bom por causa dessa virada de chave. Duas coisas que a gente entendeu, começou a botar e praticar, e a gente pratica isso nas nossas empresas, nas empresas de software que eu sou sócio também, que é o seguinte, comunidade, uma comunidade forte em torno da sua marca, sobre o tema que você trabalha, sobre o tema que você pratica. Então não adianta ficar só dentro das quatro paredes da tua software, você precisa construir uma comunidade forte de pessoas que compartilhem da mesma visão, que compartilhem do mesmo desejo, sabe? Então você tem uma comunidade de clientes forte, uma audiência forte em torno das tuas redes sociais, em torno dos seus canais de aquisição, tá? E segundo, um ecossistema para essa comunidade. Um ecossistema de produtos. Não adianta ter um produto bom mais. Você vai precisar ter um ecossistema de produtos que se conectem, tá? Para poder gerar valor e alavancagem para a tua empresa. Eu não vou entrar a fundo porque isso daqui, sobre esse ponto, tá? A gente discute mais a fundo, sabe aonde? Aqui, ó, na Expex Play. Então, se você quer entender um pouco mais sobre comunidade e ecossistema, como é que é essa próxima etapa, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no link da descrição desse vídeo, tá? Tem o link ali da Expex Play, tá? Que é nosso ecossistema 360 para esse cara de software house, e é gratuito, tá? Antes de que você saia do vídeo falando, agora ele vai vender, eu sabia que ia vender, não sei o que, não, é gratuito. Você vai entrar, não tem pegadinha nenhuma, você vai entrar lá, vai botar o seu e-mail, vai criar uma conta nova, criar uma senha para você, e você já vai ter acesso a mais de 300 treinamentos gratuitos, 100% liberado para você estudar, para você se dedicar, para você avançar no teu conhecimento aí dentro da jornada, da sua jornada profissional. Então, a Expex Play é o ecossistema 360 para esse cara de software house. É o lugar onde todo mundo que trabalha na sua software house deveria estar. Se você está vendo isso aqui, cara, você tem que sair correndo pro teu time e falar, galera, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Se cadastra aí, vamos criar um PDI aqui, né, que é um plano de desenvolvimento aqui para os colaboradores, sabe, uma trilha de cursos para cada um fazer, sabe, para a galera poder evoluir, crescer e você levar a tua software house para o próximo nível, a nível de conhecimento, sabe, porque a tua software house, ela é do tamanho do conhecimento
e da expertise dos seus colaboradores. Quanto maior conhecimento eles tiverem, maior potencial de resultado a tua empresa tem. Então essa é a hora de você botar a galera para estudar junto com a gente. Lá dentro tem assunto de marketing, de vendas, de comercial, de financeiro, de implantação, de suporte, de desenvolvimento. Tem assunto tem tema para tudo que você imaginar lá dentro da Xpex Play. Então não perde tempo, clica aqui embaixo, se inscreve lá na Xpex Play, vem estudar junto com a gente e vai ser um prazer para a gente poder fazer parte positivamente da sua história de sucesso. Então, ó, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Esse vídeo foi mais um bate-papo aqui. Eu espero que esse bate-papo tenha servido já para iluminar e te trazer luz sobre os próximos passos e as próximas etapas da sua empresa. Continua com a gente, se inscreve no canal, marca o sininho aqui, ó, deixa seu comentário também no vídeo, isso ajuda a gente demais nessa jornada. E vamos com a gente porque toda semana tem 3 vídeos no canal da Software House Exponencial e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até lá, valeu pessoal!